sistema de ensino médio não só totalmente desastroso, mas que ele não melhora, ele absolutamente fica naquele patamar muito baixo, né? E outro dado que o Ricardo não mencionou, mas é importante, é que o volume de recursos investidos no ensino médio no Brasil nos últimos 10 ou 15 anos triplicou em termos de investimento real por estudante, né? Gasta-se cada vez mais, ele é cada vez mais caro e não sai do lugar. Então, ele tem que ser mexido, né? A ideia de você abrir a possibilidade de que os estudantes escolham, em vez de ter que fazer 13, 14, 15 disciplinas, como no resto do mundo, eles vão escolher algumas áreas em que eles vão se aprofundar, eles vão ter tempo de estudar algumas áreas, né? Estudar, pesquisar, escrever coisas, discutir com o professor, né? Isso é uma coisa que é só fácil você diminuir a carga enorme que é obrigatória. E você então cria opções, né? Você cria opções e você trata de cuidar que essas opções, ao mesmo tempo, você procura pensar o que é comum que todo mundo deveria ter. Quais são os conhecimentos que a gente acha que todo cidadão, independentemente do que ele faça, ele deveria ter? E isso é o que se chama a Base Nacional Curricular Comum do ensino médio. Nesse projeto que existe nesse momento no Brasil, o Ministério da Educação começou a elaborar o projeto da base sem tomar em consideração a discussão que já estava correndo sobre a necessidade de diversificação, propôs uma base única para todo o ensino médio, contemplando todas essas 3 ou mais matérias obrigatórias, e em algum momento, mais recentemente, o Ministério da Educação resolveu tirar fora, né, da base curricular a parte do ensino médio, dizendo que ela tem que ser refeita em função dessa diversificação que foi introduzida pela medida provisória. Então, o que essa medida provisória fala, basicamente? Eu não vou discutir aqui se é bom ou não usar a medida provisória, eu certamente não gostaria que fosse desse jeito, né? Por outro lado, ao argumento que se não for de uma maneira um pouco mais forte, esse assunto continuaria sendo discutido indefinidamente, dela se teria sido feita. De qualquer maneira, eu acho que o principal, digamos, se eu quiser, pecado do Ministério da Educação em relação a isso, foi não ter explicado antes, não ter, em qualquer país que quando o governo resolve lançar uma mudança importante no sistema educacional, ele tem que explicar, né? Ele tem que publicar um documento explicando o que é, esse documento tem que ser discutido, não por 4 milhões de opiniões, ou não sei quantas, como foi mencionado no caso da base, que eu acho, e com perdão, o Ricardo Henrique, desculpe, eu acho que isso não tenta nada. Né? 4 milhões discutidos, ninguém discutido, é mais ou menos 11 milhões. Né? A discussão tem que ser feita por interlocutores qualificados, de um documento que sai, outros documentos, 3 ou 4 documentos diferentes, né? Isso é discutido em eventos, debatido para as pessoas entenderem quais são os temas que estão sendo questionados. O Ministério da Educação não fez essa discussão, né? Ele simplesmente lançou uma medida provisória que é difícil de interpretar, porque é escrito em linguagem jurídica, difícil de entender a lei tal, vai tal mundo, tal, não sei o quê, ninguém entende aquilo, né? E ainda mais um contexto político que ele considera que é um contexto político complicado e conturbado. Então isso prejudicou muito. Agora, de qualquer maneira, eu acho que o projeto ele tem algumas coisas importantes, né? Eu acho que ele reduz o volume de cargas obrigatórias, ele acaba com uma situação em que qualquer deputado vai no Congresso, ele está fazendo o lei, agora vai ficar obrigatório ensinar não sei o quê, e aquilo vira lei, né? Então ele impede esse tipo de coisa. Ele dá aos alunos a possibilidade de opção, ele devolve a autonomia para os estados, que a legislação brasileira tem a responsabilidade principal pelo ensino médio, e ele procura garantir a base, a parte comum, em relação a que seria definida, mas está por ser definida ainda pela Base Nacional Curricular. A outra inovação muito importante dessa proposta, que a imprensa, ao discutir, não mencionou, curiosamente, é que ele traz de volta para o ensino médio a educação profissional e técnica. O Brasil tem um sistema completamente absurdo e deformado, pelo qual o ensino técnico de nível médio, em vez de ser uma opção de formação, ele é um suplemento à formação do ensino médio convencional. Essa situação não existe em nenhuma parte do mundo, né? E se eu pensar que nós temos no Brasil essa população imensa, que agora está começando a chegar no ensino médio, né? Em condições muito diferentes, muito variadas, uma grande parte dessa população nunca vai para o ensino superior, o atual modelo, ele simplesmente cria uma situação em que o aluno abandona
ou adquire uma formação muito ruim e não vai para a universidade, ou às vezes se vai lá para um curso que não é um curso muito qualificado, e ele sai sem nenhuma qualificação. No mundo inteiro, se você olhar as estatísticas, dependendo da proporção, 50%, 60%, 40% do Chile, por exemplo, 40% dos alunos, dos estudantes, vão para um curso de formação profissional técnica que dá uma capacitação mais rápida para o mercado de trabalho. Isso não impede que eles continuem estudando se quiserem. Não é? Isso não pode ser feito, às vezes é mal feito, mas não deve ser feito mal feito. Isso você deve combinar isso com uma formação onde você vai garantir as competências mais importantes e mais centrais, e elas são basicamente a língua portuguesa, o domínio da língua, o domínio do raciocínio matemático, e a gente pode conversar até que ponto deveria entrar um pouco de ciências sociais, um pouco de ciências naturais, mas isso é uma coisa comum, que tanto quanto possível deveria ser dado no contexto da área de formação do aluno. Então, se o aluno vai se dedicar a uma área, você é eletricista, né? Eu tenho que capacitar esse aluno como eletricista para ele poder trabalhar como eletricista, como tiver 18 anos de idade, vai precisar, né? Poder ter adquirido suficiente competência para ele, se ele quiser continuar estudando, ele pode ir para um curso superior, técnico, tecnológico ou até engenharia, porque ele já tem um preparo inicial, e eu vou ensinar para ele matemática, vou ensinar para ele física, não me abstrair para um professor que não sabe o que é eletricidade, mas dado no contexto do curso que está fazendo. Isso é o que se procura fazer no mundo inteiro. Não é fácil. Nós não sabemos fazer isso no Brasil, mas a medida provisória, ela abre essa possibilidade. Então, eu acho que isso é um avanço muito importante em relação ao que nós temos hoje. Onde, como a gente sabe hoje, se você quiser ter um título técnico, nível de curso técnico, nível médio, não estou falando de uma formação técnica curta, outras coisas, chamado curso técnico nível médio. Você tem que ter as 13 ou 14 ou 15 matérias obrigatórias do ensino fundamental e mais as 800 ou 1.800 horas do ensino técnico. Como é que você faz isso? Então vamos fazer um aluno de tempo integral. Né? Tempo integral ele vai fazer de manhã o curso tradicional, de tarde ele faz outro. Os institutos federais do governo que deu alguns anos atrás, os institutos fazem isso. Né? O curso da manhã não terá nada a ver com o curso da tarde, o aluno fica lá o tempo todo. É difícil entrar, tem um vestibular. Quem consegue entrar vai ficar estudando de tempo integral durante 2, 3 anos e depois vai fazer um concurso para entrar na USP, vai entrar nas melhores universidades do Brasil, já vai ser um profissional de economia. Né? Ou então ele vai fazer em duas escolas, de manhã ele faz uma escola, de tarde faz outra, e a grande maioria, hoje em dia, faz o curso técnico, é gente que já fez o ensino médio e está voltando para trás, porque agora resolveu fazer um curso técnico, talvez consiga alguma qualificação para o mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é o lado importante e aproveitado da medida provisória. Eu acho que a gente não pode deixar perder isso, né? Abrir essas possibilidades. Eu posso questionar a definição de quais são as áreas, as opções de formação que o Ministério apresentou são adequadas ou não. Eu, particularmente, acho que não são muito adequadas. Ele colocar linguagens e matemática. Linguagens na gíria, lá no jargão do Ministério da Educação, não significa que de dança até português e inglês. Isso não é nada. Não é? Quer dizer, o correto seria colocar ciência e tecnologia, STEM, engenharia e matemática, ciências biológicas, ciências sociais, ciências humanas e formação tecnológica do seu leque de opções. Então, como é que você faz? Como é que você avança em relação a isso? Eu acho que a outra implicação, um aspecto muito importante dessa proposta é que ele, na verdade, o governo joga para as bases nacional curricular como é que vai ser tudo isso. Porque ele disse que vai diversificar, vai dizer o que vai ser definido, qual vai ser o conteúdo, vão ser definidos depois pelas bases nacionais curriculares que não existem. Né? Porque o Ministério da Educação, em boa hora, retirou do projeto da base aquela parte do ensino médio que estava muito ruim realmente e tinha que ser retirado. Mas a gente não sabe, hoje em dia, nem o que e nem quando vão ser definidas essas bases nacionais curriculares. Então não tem, na verdade, um calendário. O governo lança a política provisória, uma grande reforma, mas a gente não sabe qual a urgência, porque não há prazo. Porque enquanto não tiver definido quais seriam os conteúdos dessas diferentes áreas, esse processo não vai continuar. Então, eu acho que isso coloca uma questão muito importante que a gente deve acompanhar, é como é que o Ministério da Educação vai definir essa questão da base. E aí uma questão que o Ricardo mostrou muito bem, o que é a importância da base, o papel que ela tem, né? Ele talvez não tenha enfatizado, mas você vai precisar de definir conteúdos diferentes na base também para as diferentes áreas de formação. Então, qual é o conteúdo mínimo se o aluno opta por ter uma formação na área de STEM, ciência, tecnologia e engenharia? Qual é o conteúdo mínimo se ele opta pela área de humanidades?
que é diferente do outro. Né? Então você tem que ter uma base nacional diferenciada também por causa da diferenciação do ensino médio. E no ensino tecnológico, você não pode ter, não existe base curricular comum para o ensino tecnológico. O Brasil hoje deve ter, eu acho que 200 mais ou menos, área de formação tecnológica que o Ministério da Educação reconhece, né? E isso no mundo inteiro é assim. Como é que você lida com isso? Você lida com isso criando um sistema de certificação profissional, que são tão diversos quanto é diverso o mercado de trabalho. Né? Então você tem associações, você tem instituições de certificação, você tem associações profissionais, você tem o setor produtivo entra nesse processo. Né? Então eu acho que é todo um processo complicado, que a gente tem um pedaço, mas nós vamos ter um sistema e você tem que avançar em relação a isso. Né? A outra coisa que é importante em relação a... Então, digamos, essa questão de como é que você constrói um marco de referência, né, baseado não em conteúdos específicos, mas baseado em competências profissionais, é uma coisa muito importante que tem que ser construída. É muito importante também que a própria base geral ela não seja definida em termos de... A gente não faz pensar em disciplina, mas como é que a gente pensa em competência, faz de disciplina. Por exemplo, eu acho que todo mundo no Brasil tem que entender como é que funciona a sociedade brasileira, as questões da desigualdade social, da pobreza, como é que funciona a economia, qual é o papel do Estado, qual é o papel do Sistema Tribunal Federal. Isso faz parte da educação de todo mundo na cidadania. Tanto quanto possível, você deveria aprender isso na educação fundamental, inicial, mas deveria continuar também no ensino médio. Agora, se você faz isso ensinando sociologia, direito, economia, eu sou agnóstico, sou sociólogo, mas eu não digo que a sociologia é o melhor caminho. E não sei por que você tem que ser obrigado a estudar filosofia e sociologia no ensino médio. A mim me interessa o conteúdo, não a disciplina que tem os seus interesses particulares, corporativos dos professores formados naquela disciplina. Essa discussão está contaminando muito esse projeto, que eu acho que deveria ser considerado. A outra implicação muito importante é que esse sistema novo que está se propondo, ele é incompatível com o Enem. O Enem é um monstro, né, que foi criado a partir de um pacto que o Ministério da Educação fez com as universidades, em que ele colocou uma prova de avaliação que deveria ser uma espécie de parâmetro de avaliação do ensino médio geral, né, por um vestibular nacional. Né, e todo o ensino médio brasileiro, o presidente Simons que aqui mencionou, né, virou um sistema de adestramento do Enem, que é completamente pré-determinado em termos de resultado. A gente sabe que você, para passar no Enem e entrar numa universidade federal, você vai ter que ter um filho de uma classe pais educados, de nível superior, e ter estudado numa escola particular. Se você não preenche essas duas condições, sua chance de entrar e passar numa boa universidade é muito baixa. Então, o Enem é um jogo de cartas marcadas em que ele deforma todo o ensino médio. Se você introduzir um sistema diversificado como está aqui, né, você tem que quebrar esse sistema do Enem e criar uma pluralidade de formas de avaliação adequada para os diferentes tipos de formação que os alunos vão ter. A outra coisa que a administratura jovem introduziu, e que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, é a questão do sistema de tempo integral, que é um projeto de interesse particular do Ministro da Educação. Né? Hoje em dia, os 3 anos de ensino médio no Brasil, suponho que são 800 horas de aula por ano, que significa 4 horas por dia durante 200 dias de aula durante o ano, 3 vezes, né? Isso dá 2.400, e eles estão propondo passar isso para 3.400, alguma coisa assim. Se você compara o número de horas dadas no mundo inteiro, país por país, nenhum país dá tantas horas de aula no ensino médio. Né? E os países têm 4 anos de ensino médio, não 3 como nós. Né? Então, esse sistema é absoluto. Em primeiro lugar, ele é fora da realidade internacional. Você não precisa de 7 horas por dia do aluno na sala de aula. Se você conseguisse 5, seria ótimo. Em segundo lugar, no Brasil hoje tem 3 ou 4% dos alunos do ensino médio que tem regime de integral, metade deles mais ou menos em Pernambuco, que é um projeto desenvolvido no estado de Pernambuco, que por sinal não tem muito boa cobertura, o ensino médio deles não cobre muita população, porque tem mais menos gente no ensino médio proporcionalmente do que outros. Né? E a proposta do governo é que ele vai tentar dobrar esses 3 ou 4% para 7 ou 8%, dando o financiamento do governo federal por 4 anos, depois o governo federal sai os estados subsidiam. Né? Então, eu acho que nesse momento do aumento de restrição financeira, nós temos problema de financiamento em todo o espectro do ensino básico, não me parece que seja a prioridade.
Outra coisa que a mim me impressionou muito, que não foi mencionada, é que nós temos um problema gravíssimo no ensino médio, que é o ensino noturno. Cerca de 20 ou 30% dos estudantes de ensino médio no Brasil estudam à noite, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. Não é? Por que eles estudam à noite? Porque não tem equipamento, não tem escolas. O ensino médio é dado de noite para as escolas de educação fundamental. E tem problemas de contratação de professores, etc. O ensino médio noturno é reconhecidamente um desastre. Se o ensino médio geral é um desastre, o noturno é um desastre muito maior. Não é? Então é uma prioridade óbvia tentar acabar com isso, colocar recursos nisso. E isso, infelizmente, não aparece na medida que o governo anunciou. Né? Eu acredito que eu não sei o que vai acontecer com esse processo, eu acho que existem nesse momento cerca de 400 propostas de mexer no texto original. Né? Eu espero que algumas sejam bem encaminhadas, outras não sei. Né? Então pode ser que isso saia com uma cara um pouco melhor, por exemplo, com a definição das áreas um pouco mais claras, com o calendário um pouco mais definido. Eu acho que dá para melhorar. Né? E eu espero que a gente não perca essa oportunidade. Agora, certamente, nós estamos. É um processo de aprendizagem que vai ser longo. Né? E a gente não vai simplesmente mudando uma lei, né? Mudar essa falta de cultura pedagógica, que, na verdade, que a gente tem no Brasil, por isso o novo ciclo. No caso Ilana, sim, vocês português, o Brasil não sabe ensinar, o Brasil não sabe educar. Né? E você não aprende isso de um dia para o outro. O que você pode fazer é abrir o número de vagas. Você expande, você bota mais gente, você aumenta o número de horas, você bota mais pessoas, você contrata mais gente. Mas isso não significa necessariamente que está melhorando a educação. Não é? É um processo longo e eu acho que a gente tem que avançar e caminhar nesse processo. Acho que ficaria por aqui, a gente pode.